Pegue a palavra de Deus, abra o Evangelho no Antigo Testamento, em Juízes, capítulo 7. Eu vou ler a princípio apenas o versículo de número 7. Abra aí, por favor. Juízes, capítulo 7, versículo 7. Se você fosse convocar pessoas para te ajudar, quantas pessoas estariam dispostas a te estender as mãos e a estar verdadeiramente com você para o que der e vier? Se você estivesse diante do maior desafio da sua vida, se você estivesse diante de uma batalha, uma guerra, uma luta, um desafio muito grande, e você tivesse que contar, e no caso, terá que contar com a ajuda de pessoas, quantas pessoas você conseguiria levantar para te ajudar? 5? Tem 5 pessoas que você pode contar? 3? 10? Quantas você poderia dizer assim: olha, eu tenho pelo menos X pessoas que estarão comigo nessa guerra? O Gideão conseguiu levantar, repare bem no número, 32 mil homens. Quantos homens, minha gente? 32 mil homens. Entretanto, Deus vai reduzir este número para apenas 300 homens. De 32 mil para 300, é uma diminuição de 21.700 homens. E aqui Deus já está deixando bem claro: quem tem 5, talvez não tenha 5. Quem tem 10, talvez não tenha 10. Às vezes você acha que tem esse povo todo para te ajudar, mas na realidade Deus nos mostra que não temos essa quantidade que achamos que temos. Juízes 7, versículo 7, quem achou diga amém. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Amém? Você crê nessa palavra? E que o Espírito Santo falará conosco? Então eu leio e você lê em seguida. Vamos lá. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Percebeu que mesmo reduzindo para 300, Deus disse aqui que era Ele o Senhor que iria dar vitória, que era Ele o Senhor que iria dar livramento? Você crê nessa palavra? Então vamos desocupar as mãos e vamos aplaudir a palavra de Deus. Pai querido e Deus amado, a Tua palavra vai ser pregada agora, e cada pessoa que veio à Tua casa na noite de hoje não está aqui para ouvir o homem, mas todos vieram ouvir o Senhor falar. Que eu diminua, Pai, que o Senhor cresça. Remova todo bloqueio, todo obstáculo, tudo que atrapalha. Envie a Tua palavra com poder e autoridade, e que essa palavra vá e produza o resultado para o qual ela é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus. Pode se sentar, por favor. Nós sabemos que durante
7 anos o povo de Israel viveu um período de muita dificuldade, um período de muita escassez. Foi uma crise muito dura, foi um período muito difícil, porque tudo que Israel plantava, semeava, os inimigos vinham e colhiam no lugar deles. Todos os animais que eles criavam, os inimigos vinham e roubavam. Em resumo, tudo aquilo que eles faziam não tinha proveito nenhum para eles. Por quê? Porque o adversário vinha e levava tudo. Até que Israel se volta para Deus, clama ao Senhor, e Deus levanta um homem chamado Gideão. E o mais interessante é que, na primeira oportunidade que Gideão tem de estar com Deus ou com o anjo do Senhor, ele precisa ser convencido por Deus que ele, Gideão, havia sido escolhido por Deus. Quando Deus fala com ele a primeira vez, Deus diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas o Gideão está incrédulo, ele não acredita que Deus fosse com ele. Então, novamente Deus fala com ele e diz: vai nesta tua força, tu livrarás a Israel. Mas o Gideão não está acreditando. Ele não acredita porque ele se considera o menor da casa do pai dele. O clã do meu pai, a tribo do meu pai é a menor, é a mais pequena. E também Manassés não era uma tribo muito grande. Haviam tribos maiores. Ele não está acreditando no que Deus está dizendo. Mas novamente Deus diz: tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. 3 vezes. Mesmo assim ele duvida. Para ter a certeza que Deus era com ele, ele pede para o anjo do Senhor ficar ali, debaixo de uma árvore frondosa, prepara uma oferta para apresentar o anjo do Senhor, e quando o anjo do Senhor recebe aquela oferta, finalmente ele acredita que Deus havia falado com ele. Ele tem certeza que Deus havia falado com ele. E depois de ter essa confirmação, o Gideão, sabendo do desafio que vinha pela frente, da força dos adversários, ele começa a levantar um exército. Eu acredito que Gideão faz um alistamento em todo Israel, convocando os homens para a guerra, convocando os homens para batalhar contra os inimigos. E na medida com que esse alistamento vai avançando, e que os homens, sejam homens de meia idade, sejam homens mais velhos, sejam homens mais novos, vão se alistando, o número total de homens no exército de Gideão, no caso de Israel, chega a 32 mil. Um número considerável. 32 mil é bastante gente, são bastante homens. Quando Gideão acha que está fazendo tudo certo, que ele tem 32 mil homens para ajudá-lo naquela batalha, Deus fala com ele. E a primeira coisa que Deus diz é o que está escrito aqui no capítulo 7, mais precisamente no versículo de número 1. Veja: então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel
se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Amém? Então a primeira coisa que Deus está deixando claro aqui é o seguinte: tem muita gente, Gideão. Eu não quero que todos esses homens vão para a guerra, vão para a batalha, para que depois não digam que foram vocês que obtiveram uma vitória, para que depois, no lugar de vocês darem glória a mim, venham se gloriar. A primeira coisa que está visível aqui, que você pode aprender é: às vezes, muitas pessoas não são abençoadas, porque Deus sabe que no lugar dessa pessoa dar glória a Deus, ela vai se vangloriar. Deus conhece o coração das pessoas. Deus disse para Samuel quando foi ungir Davi: eu não olho para a sua aparência e nem para a altura da sua estatura, mas eu olho para onde, amados? Para o coração. Independente do que a pessoa prometa, independente do voto que ela faça, da oração que ela venha fazendo, Deus, que conhece o coração e também o amanhã, Ele sabe que muitos pedem não para glorificar o nome do Senhor, mas para que a glória seja para si mesmo. E é por isso que muitas orações não são atendidas, não são respondidas. Quando eu vou pedir algo para Deus, eu falo: Senhor, se não for para a tua glória e para a tua honra, não faça absolutamente nada. Mas se for para glorificar o teu nome, não faça só o que eu estou te pedindo, mas faça mais do que eu estou te pedindo, porque o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios dizendo que o Senhor faz além do que pedimos e pensamos. Todas as vezes que você for orar, lembre-se de falar isso para Deus: Deus, tudo que eu estou te pedindo é para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome. Não é para a minha glória, não é para a minha exaltação, não é para que eu seja reconhecido ou visto, mas é para o Senhor ser exaltado. Amém? Deixe marcado aqui Juízes 7 e abra no Salmo de número 20. Veja o que diz aqui no Salmo 20, o versículo de número 7, ó. Salmo de número 20, versículo 7. Olha o que diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Amém? Diga: Senhor, o que eu estou te pedindo é para a tua honra e para a tua glória. Você tem que falar isso para Deus. Deus, é o teu nome que vai ser exaltado, é o teu nome que vai ser glorificado. Talvez as pessoas vejam em mim o teu poder, as pessoas vão ver em mim a tua grandeza, a tua força, mas tudo que elas verem em mim é para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome. Por isso que aqui em Romanos 11, o apóstolo Paulo escreveu assim no versículo 36. Abra aí, Romanos 11, 36. Está escrito: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. Amém, igreja. Tudo é para a honra e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Diga glória a Deus. Fala para Deus isso. Fala assim para Ele: Senhor, se for para a minha glória, para o meu reconhecimento, para a minha exaltação, não faça nada. Mas se o Senhor estiver olhando para dentro de mim, e se o Senhor perceber, se o Senhor ver que tudo que eu estou te pedindo
é para a glória do teu nome, não faça só o que eu estou te pedindo, faça mais, Senhor. Quem está compreendendo, diga amém. Então a primeira coisa que Deus está dizendo é: vamos diminuir, para que depois não digam que foram vocês, israelitas, que venceram com a força do vosso braço. Volte a Juízes 7, por favor, e veja que Deus vai fazer agora uma seleção. E o critério para Deus selecionar aqueles que vão seguir adiante é retirar os medrosos e covardes. Juízes 7, versículo 3. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Está vendo a quantidade que se autodeclarou medroso e covarde? Gente, quando Gideão perguntou: quem for covarde aqui, e quem for medroso, quem for se acovardar no momento da batalha, quem for se amedrontar no momento da guerra, podem voltar. E 22.000 voltaram. Cuidado, porque às vezes você acha que pode contar com as pessoas e elas são covardes, são medrosas. Quantos homens foram covardes com a própria mulher? Quando tudo estava bem, ambos com saúde, as coisas dando certo na casa, no casamento, na família, as coisas dando certo em casa, estavam juntos. De repente uma crise, um problema, ou como já vimos em muitos casos, a mulher ficou doente, uma doença grave, uma doença séria. O camarada foi tão covarde que deixou a mulher, e muitos até passam a viver com outra. É uma covardia sem fim essa. A mulher doente, o camarada deixar, abandonar, e às vezes até com filho. A gente vê isso com muita frequência. Como também acontece o contrário. O camarada tinha saúde, trabalhava, era o provedor da casa. Enquanto isso a mulher estava com ele. Agora ele ficou doente, ou então perdeu tudo. Ela com covardia o deixou, foi viver com outra pessoa e deixou agora o camarada na pior. Tem filho que é covarde com os pais o sustentaram a vida toda, deram boa educação, bom estudo, e quando chegou a hora de retribuir, os filhos agiram com covardia. É lógico, não são todos, mas alguns acabam fazendo isso. E às vezes os pais com os próprios filhos, ou pessoas que você considerava um amigo, uma amiga, sabe? Poxa, eu achei que aquele fulano era meu amigo, mas ele foi covarde comigo, ele me abandonou, ele me traiu na primeira oportunidade que ele teve. Poxa, eu achei que aquela criatura, aquela fulana, era uma amiga minha, mas ela foi muito covarde comigo. Ela me passou a perna, ela me enganou. Por isso que às vezes você acha que está rodeado de 32.000 amigos. Você acha que você está perto de milhares de pessoas que você vai poder contar. Não, com aquela fulana eu posso contar. Não, com aquele fulano eu posso contar. Mas na realidade é um grande covarde. Na hora que a situação ficar difícil, na hora que o problema vir, ele vai ser o primeiro a te deixar só. Quando não é covarde, é medroso. Não tem coragem de pegar na tua mão e dizer: vamos que eu estou contigo. Não tem coragem de estar ao teu lado e dizer: olha, eu sei que não está fácil, mas sozinho
vai ser difícil, mas conta comigo, porque como diz a palavra, é melhor ser dois do que ser um. Então começa a analisar o que está acontecendo à tua volta, pede discernimento a Deus, pede o Espírito Santo para te mostrar que você vai começar a enxergar muitos medrosos e covardes à tua volta. Não esqueça do que disse Jesus: quem comigo não ajunta, espalha. E não tenha medo de tirar essas pessoas da sua vida, porque só vão ficar ao teu lado aqueles que realmente você poderá contar. Quem compreende isso, diga glória a Deus. Amém, igreja? Você crê nisso? Pode ter certeza. Só aqueles que você vai poder contar de verdade. Amém? Aí veja o versículo de número 4. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer as águas, e ali os provarei. E será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Você percebeu que é Deus quem define quem faz parte da nossa vida ou não? Gideão, só vai quem eu disser que vai, Gideão. Quem eu disser que vai, esse vai. Quem eu disser que não vai, então não vai. Nós temos que entender isso. Às vezes nós queremos que muita gente esteja à nossa volta, fazemos amizades, queremos nos dar bem com todo mundo, queremos ter acesso a tudo que é canto, mas na realidade, minha gente, na realidade, Deus quer que nós venhamos fazer uma seleção. Eu não estou falando de acepção de pessoas, mas Deus quer que nós venhamos fazer uma seleção. Sabe aquela peneira mais fina? Quem tem uma peneira bem fininha em casa, daquela mais fina mesmo, é essa que Deus quer que você use. Porque mesmo entre os valentes e corajosos, Deus vai fazer uma peneira, Deus vai fazer uma seleção aqui. Porque tem gente que é até corajosa, e até valente, e até vai dizer, conta comigo, mas não estará capacitada para caminhar ao teu lado. Você vai entender por que na sequência. Olha o versículo de número 5. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam levando a mão à boca, 300 homens. Quantos, igreja? E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá, cada uma ao seu lugar. Manda eles entrarem no rio, e manda eles beberem da água do rio. Quem trouxer a água à boca com a mão e beber como bebe o cão com a língua, se separa para um lado. Agora, quem se abaixar para beber da água, se separa do outro. Os que levaram a água à boca com a concha da mão foram apenas 300. Isso mostra prudência, isso mostra esperteza. Mesmo em um momento onde eles estariam saciando a sede, ao trazer a água à boca com a concha da mão, eles iriam mostrar que estariam atentos e preparados para não serem surpreendidos em momento nenhum. Já aqueles que atolaram o rosto na água estavam dispersos, eram valentes e corajosos, mas não tinham a capacitação necessária para ir adiante. Quem está entendendo? Eu sei que às vezes pode soar estranho, mas na realidade,
O ideal é que possamos estar ao lado de pessoas que vão nos acrescentar. Você pode continuar amigo da pessoa, falando com ela sempre que for preciso. Mas se essa pessoa, ela não tem o que acrescentar na tua vida, por que você vai então dar tanta importância para ela e deixar essa pessoa fazer parte da sua vida? Parece uma coisa muito radical, mas na realidade, minha gente, Deus está nos mostrando através de Gideão aqui, que só os mais capazes, os mais preparados, realmente deveriam estar ao lado dele. Hoje, das pessoas que você convive, daqueles que você diz assim, poxa, com esse eu posso contar, com essa eu posso contar. Quem realmente é capacitado, é preparado, é diferenciado, quem realmente vai poder contribuir com a sua vida? Para ilustrar o que eu estou te dizendo, esses dias está rolando uma polêmica que o país todo se envolveu, principalmente na rede social, daquele advogado que tem nanismo, que quer ser delegado de polícia. Um cara super inteligente, mega inteligente, porque ele passou por todos os processos que dependia unicamente da capacidade intelectual dele, da inteligência dele. Ele foi passando etapa por etapa, sentado em uma cadeira com a caneta na mão. Ele passou em todos os processos. Ainda que um delegado de polícia passe a maioria do tempo de seu serviço dentro de uma sala, sentado a uma mesa, com uma caneta na mão e de frente para um computador, em algum momento ele vai ter que sair da cadeira dele, entrar em uma viatura e participar de uma operação. Delegado de polícia também vai para a rua para participar de operação para prender bandidos. No que competia a questão intelectual, ele passou em tudo. Mas quando ele foi submetido ao exame prático, ele foi reprovado. Ele não conseguiu passar, devido à sua estatura. Não tinha como ele conseguir passar. Ele jamais iria conseguir passar em um exame, que não é um exame fácil, até para quem tem uma altura normal, que precisa se preparar muito para poder passar nesse exame, fisicamente falando. E por conta disso, ele entrou com um processo. O processo chegou até o STF, e o STF ordenou ao Estado de Minas Gerais, porque esse acontecimento está ocorrendo lá, que a prova seja adaptada para a condição dele, já que ele é um PCD. Aparentemente justo, porque todos os PCDs que fazem concurso e avaliações, as provas têm que se adequar à condição deles. Um fato. Mas o problema é que o crime na rua não vai se adequar à condição dele. Amém? O problema é que os marginais, o problema é que os malfeitores, os bandidos, não irão se adequar à condição dele. Na prática, ele vai ter muita dificuldade e poderá até muito mais atrapalhar do que ajudar dentro de uma viatura, com um fuzil, por exemplo, que é praticamente maior do que ele na mão. Lendo acerca dele, eu fiquei pensando assim, esse camarada poderia ser um grande juiz, um grande desembargador, porque ele é mega inteligente. E juiz, desembargador, procurador, não precisa ir para a rua prender bandido.
Vai trabalhar a vida inteira numa sala, num escritório, e a sua arma vai ser uma caneta, que no Brasil tem mais poder do que um fuzil. É ou não é? Eu estou usando o exemplo desse rapaz para te mostrar que nem sempre boa vontade, valentia e garra é o determinante. Às vezes você vai estar ao lado de uma pessoa que tem muita valentia, tem muita garra, mas ela não vai poder contribuir com você. E você vai ter que saber lidar com essa situação. Quem compreende isso? Deus está dizendo, dos 10.000, só 300 estão preparados para estar com você. Deus está te dizendo, de todos que estão à sua volta, quantos de verdade estão capacitados, preparados para estar ao teu lado, e quantos de verdade vão poder contribuir com a tua vida, com o teu crescimento, com a tua vitória. Você tem que pedir a Deus, Deus me mostra, me dá discernimento, me dá sabedoria e me dá ousadia para poder tomar uma atitude que talvez possa até ferir a pessoa, magoar a pessoa, mas que eu preciso tomar essa decisão, porque senão sou eu quem vou ficar para trás. Eu já disse aqui em outras oportunidades, não tenha medo de tirar pessoas da sua vida. Não tenha medo de deixar pessoas para trás. Porque na primeira oportunidade que elas tiverem de te deixar no meio do caminho, elas vão deixar. Eu não estou falando de você não amar a vida das pessoas. Eu não estou falando de você tão somente deixar de amar a alma das pessoas. Eu estou falando de, em primeiro lugar, você defender os seus interesses, de você lutar em primeiro lugar por você, e saber que se você não tiver coragem de deixar muitos para trás, muitos terão coragem sim de deixar você pelo meio do caminho, se é que não já deixaram. Gideão é com esses 300, pela proporção, 32.000 para 300, minha gente. Talvez você achava que tinha 10 pessoas que você podia contar, né? Talvez até mais, quando na realidade, se você fizer essa seleção, para não falar peneira, seleção é mais bonito, né? Talvez você vai contar com 3, 4 pessoas, talvez até menos, mas esses aí serão os teus 300, amém? Esses 2, esses 3 serão os teus 300, e é com eles que Deus vai te dar vitória, é com eles que você vai derrotar os inimigos, é com eles que você vai vencer, é com eles que você vai conquistar, é com eles que Deus vai te fazer grande. E sabe por que eu digo é com eles? Porque sozinho ninguém chega a lugar nenhum. Deus coloca pessoas no nosso caminho para nos ajudar, e Ele próprio, Senhor, vai na frente, porque esta peleja não é mais tua, mas é minha, assim diz o Senhor. Quem crê, diga glória a Deus. Amém? Isso. Pode aplaudir ao Senhor. Fique de pé, por gentileza, em nome de Jesus.